Olá, meus irmãos e jogadores. Meu nome é Gabriel. Hoje eu venho trazer uma reflexão sobre o jogo The Division, a esperança em local certo. No jogo, nós podemos perceber que foi um criminoso, terrorista fez uma arma biológica e espalhou na nota de $1. Em plena época de compra, um vírus extremamente letal, transmitido como gripe, tão letal quanto a varíola, que, diga-se de passagem, esse vírus do jogo é uma variação da varíola. É interessante que o jogo nos mostra a ascensão de um soldado desconhecido, um agente da divisão que nós criamos, visto que todos colocam esperança na divisão, nesse soldado, até os líderes de estado, inclusive. Porém, percebemos que a divisão não veio para salvar ninguém. Inclusive, os agentes, alguns traíram a divisão, traíram o povo que acreditou neles. Eles têm muito sangue na mão, não só os que traíram, mas até o que a gente controla. Eles, de fato, não trouxeram salvação, nem paz, nem arrumaram o local. Eles só trouxeram mais guerra e destruição entre pessoas desesperadas, inclusive eles mesmos. Porque todos os seres humanos no jogo depositaram sua fé e esperança em local, pessoas e coisas que não poderiam salvar eles ou o mundo. Apenas trazer uma falsa esperança e segurança. Trazendo para o nosso mundo, podemos ver isso acontecendo no nosso mundo quando pessoas depositam sua fé e esperança em coisas fúteis e que não podem fazer nada. Porém, eu posso dizer que tem alguém aonde depositar nossa fé e esperança, em alguém que é poderoso o suficiente para sim nos salvar e dar-nos a segurança verdadeira, como foi prometida por Ele mesmo. Esse alguém é Jesus Cristo, o único que de fato pode nos dar um alívio, segurança, conforto e a verdadeira salvação, visto que isto foi prometido antes pelo próprio Deus em suas palavras. Nós encontramos em Jeremias 17, do 7 ao 8. Jeremias diz assim: Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Podemos buscar primeiro o reino de Deus. Nesse ponto, vemos que se buscarmos verdadeiramente o reino de Deus, não precisamos nos preocupar com nossas vidas, pois Deus sabe do que precisamos, e Ele proverá aquilo que necessitamos na porção exata, pode na parte carnal ou espiritual, mas que tenhamos ciência ou saibamos que Deus fará conforme a vontade dEle, pois é perfeita e nós não sabemos o que é melhor para nós mesmos. Mas Deus sabe, pois conhece mais do que nós mesmos a nós. Vemos isso em Lucas 22, 42, que diz assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essas são palavras do próprio Jesus Cristo quando ele ora, querendo que Deus afaste dele a morte que ele vai ter, a morte em cruz. Mas ele sabe que o melhor é a vontade de Deus, não a dele. Mostrando que devemos procurar a vontade de Deus, que é a melhor para nós e para o mundo. Vemos também Romanos 12:2. Romanos 12:2 diz: Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2.
falando exatamente essas palavras sobre a vontade de Deus. Deus nos ajuda até na forma de orar, já que nos conhece, sabe que às vezes não sabemos o que queremos. Isso podemos ver também em Romanos 8, do 26 ao 27. Romanos 8, do 26 ao 27 diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Então, podemos perceber que nada no mundo vale colocar nossas esperanças, mas somente em Jesus Cristo, pois esse sim é a verdadeira esperança, luz e guia para nós nesse mundo. Sem Jesus Cristo, de nada adianta o que vier no mundo para suprir, porque no final será uma falsa esperança, uma falsa segurança. Pois só Jesus Cristo venceu a morte. Isso podemos ver em Atos dos Apóstolos 2, 24, que diz: mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Porque para a morte era impossível vencer Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a verdadeira vida. Através dele temos salvação, a principal salvação. E nada mais importa senão Jesus Cristo, aquele que morreu no nosso lugar por amor a todos, e a morte não o conteve, e no terceiro dia ressuscitou, tomando as chaves do Hades e vencendo a morte, e nos prometeu vida eterna junto a Ele, para todo aquele que crê em Jesus Cristo verdadeiramente e siga os seus mandamentos. Essa é a mensagem que eu quis trazer. E eu recomendo a todos que leiam na íntegra essas passagens que eu passei no vídeo, não somente os versículos que eu passei, mas leia o texto inteiro para ter um entendimento melhor. E um entendimento muito maior, mais amplo. Estudem a Bíblia, vejam o que de fato é a história de Jesus Cristo, é o Evangelho, é toda a história que Deus trouxe para a gente, que Deus nos deu, e o plano de salvação que Ele tem para a gente desde o começo da humanidade. Eu espero ver que tenha ajudado, espero ver todos os irmãos e jogadores nos próximos vídeos. Muito obrigado, que Deus esteja com cada um de vocês, abençoando, protegendo e guardando. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado a todos. Acabou. Nada de baixar a